soubesse, eu tinha tomado um café em Burana. Não ia porque achei só fosse um café, fui sem líquido. Tá em falta. Quem faz bolinho? Você também? Que some. Marcela Mole. Já sei que tem o Tião, agora o Unisol. Eu ainda não passei lá pra ver se é a sua casa. É parecido? Quem? Do Tião Cachorrão? É Tião Carreiro? Eu achei que foi do cara do... Quem que falou? Foi você que me falou. É, foi você. Aí a Clara, aí a Laura. O professor nem eu sei. Ah, Tá pegando tudo? Falaram. Tá pegando tudo? eu preciso lembrar. Milena. Não. Otávio. Paola. Edu Reis. Rafaela. Ali. Rodrigo. Sabrina. Tainá. Tatiane. Thomas. E o Vitor. Bom, pessoal, vamos seguir. Vamos olhar os cortes histológicos que nós vamos começar a olhar, explorar na próxima aula. Nas próximas aulas, né? O primeiro corte histológico é o corte histológico de lábio. Ele é muito parecido com a pálpebra no seguinte sentido, de apresentar duas membranas cutâneas e uma membrana mucosa, né? Externamente, a pálpebra, ou essa membrana cutânea da pálpebra, do lábio, é exatamente essa região que a gente, do bigode, vamos falar assim, ok? Que é essa região que a gente está olhando que tem folículos pilosos, né? Em seguida, a gente vai para a região do que a gente chama de lábio, onde a gente passa aí o batom, a manteiga de cacau, enfim. Membrana cutânea também. Qual é a diferença dessa membrana cutânea externa para essa que a gente chama de lábio? Porque tudo é lábio, né? Qual é a diferença? Primeira coisa, olha a espessura da epiderme, né? Segunda coisa, a queratina aqui presente, no que a região que a gente chama de lábio, mas a lábio é tudo, ela é uma queratina transparente, que recebe o nome de eleidina. A cor que a gente vê dos lábios vamos falar assim, por ela ser transparente, a gente está vendo o sangue que está correndo nos capilares. E é uma região que tem papilas conjuntivas muito pronunciadas, e os capilares ficam lá em grande quantidade, né? Essa cor ela pode mudar. Lembra quando eu dei aula, acho que foi de sangue? Que eu falei no sentido de os lábios ficarem arroxeados ou alaranjados, no caso de uma intoxicação por monóxido de carbono e assim por diante. Então vamos falar assim, essa queratina, por ser transparente, ela mostra coisas que podem estar acontecendo nesse sistema circulatório, né? Oi? Também. E mais internamente, continua um epitélio estratificado pavimentoso, porém ele é não queratinizado, que é a parte interna do lábio, que é a membrana mucosa, né? Nessa região, a gente vai encontrar glândulas salivares menores, que a gente chama de glândulas labiais. Por que ele está meio feio? Na verdade, essa lâmina foi recorada várias vezes, remontada várias vezes, porque hoje em dia a gente não consegue, esse é o lábio humano, a gente não consegue mais tirar numa autópsia ou necrópsia lábio, a não ser que a pessoa seja uma pessoa indigente. Porque como você vai apresentar para os parentes, né, faltando um pedaço do lábio, não tem como mais, né? Então é uma lâmina que a gente não tem reserva. Lábio de roedor ou de outros animais, ele é muito fininho, a ponto de a gente poder ver todas as características, né? Então é uma lâmina muito difícil, vocês já estão entendendo o que eu estou falando, né? E ela tá feia assim, pouco preservada, porque ela já foi reparada várias vezes, ok? Muito fácil, não tem nada de difícil no reconhecimento. Essa estrutura aqui dentro, que forma o recheio do lábio, é a mesma história do que forma o recheio da pálpebra, musculatura estriada esquelética. Tudo bem?
Então a gente vai reconhecer as 3 regiões da próxima aula, lá passo a passo, que vocês vão ter que desenhar as 3 regiões para diferenciar aí, cada estrutura do lábio como um todo. Né? Tá, essa é a primeira lâmina. A segunda é um corte coronal, vocês já estudaram essa lâmina, no sentido de estudar essa ossificação que tem aí, que é a ossificação intramembranosa. E aí eu falei para vocês, procurem os germes dentários, porque fica mais fácil de encontrar esse processo de ossificação que está acontecendo aí ao redor dos germes, porque os germes eles ficam inclusos nesse futuro osso. Né? Quando a gente nasce, ou qualquer indivíduo nasce sem um dente. Né? Depois, com o aparecimento aí do ligamento periodontal, em alguns animais, no homem é o caso, e o desenvolvimento da raiz, eles aparecem. Né? Então nós estamos vendo aí 3 germes dentários, que é o próximo assunto, pensando em cavidade oral. A gente tem a lâmina de lábio e a gente tem a lâmina de dente. Né? Os germes dentários que a gente vai discutir um pouquinho a respeito deles. Né? Mas sempre tem aquela pergunta, por que eu tenho que saber dente se eu não estou fazendo odonto? Porque ele faz parte da história, tem que fazer e aceitar, não tem como. Bem simples, a gente não vai entrar profundamente na história aí do desenvolvimento do germe dentário. Tá, então uma lâmina que vocês já conhecem, é fácil aí de encontrar esses germes. Né? A outra lâmina é uma língua, que não é a língua que vocês estudaram com tricrômio ou tricrômico para procurar vaso sanguíneo, é uma língua de coelho, e a língua de coelho apresenta uma grande quantidade desse tipo de papila, que no homem ela é mais rara, papila lingual. Então existem 4 tipos de papilas linguais. As mais numerosas são as filiformes. É essa que dá, quando a gente olha a superfície dorsal da língua, esse aspecto de aveludado da língua. Tudo bem? A grande maioria é papila filiforme. Filiforme, forma de fio. E a ponta dela fica voltada para trás. Tudo bem? Grande maioria. No caso aí, na imagem, eu não estou mostrando as papilas filiformes. Depois nós temos as fungiformes, foliáceas, que são essas, ou foliadas, e circunvaladas. Essas foliadas ou foliáceas no homem, ela é rara. Se ela aparecer, ela fica na lateral da superfície dorsal e ventral da língua. Né? Mas no coelho, que forma o órgão do paladar do coelho, elas são muito pronunciadas. Então por isso que a língua é a língua de coelho. Como é que a gente pegou isso aí? Né? Existe uma... Não sei se vocês já fazem... aprenderam já a suturar? Ainda não, né? Acho que é o pessoal do trauma que dá isso, o Paulo Espada, enfim. E ele usa muito coelho. Então a gente pediu línguas aí, porque ia ser descartado o animal, para a gente poder ter reserva. Né? As 2 únicas papilas que vocês vão encontrar aí são as foliadas e as filiformes. Circunvalado e fungiforme nessa língua não tem. Mas a gente vai discutir um pouco dessas papilas. A única que não tem calículo gustatório, o antigo corpúsculo gustativo que a gente não fala mais, é a filiforme. A fungiforme pode ter, a foliada ou foliácea sempre tem, e a circunvalada sempre tem. Né? Então a gente vai estudar pensando no tecido epitelial, pensando em papila lingual. E reparem que a lâmina própria, logo abaixo da papila, eu não tenho ducto nem adenômero de glândula, mas perto aí da musculatura estriada esquelética a gente vai encontrar glândulas. No homem também a gente tem glândulas, principalmente nas circunvaladas. E a gente vai discutir qual é a funcionalidade dessas glândulas, né, aí presentes. O recheio da língua, vocês sabem, é musculatura estriada esquelética. Né? Tá, vamos seguir. Outro corte que a gente já viu para estudar aí glândulas e o epitélio de revestimento, o epitélio glandular de revestimento, o esôfago de carneiro. Vocês já viram esse esôfago. Hoje a gente vai estudar, na verdade, quando a gente for falar dele, como órgão e procurar todas as camadas que constituem essa parede. Né? Então, tecido epitelial, a lâmina própria, a submucosa que tem as glândulas, praticamente vocês já conhecem. A muscular da mucosa nesse esôfago ela está fragmentada. Por quê? Porque ela é a parte inicial do esôfago, aquele terço inicial. Então começa com uma musculatura da mucosa fragmentada, muscular externa, tecido muscular estriado esquelético, que a gente já falou. Depois a muscular, se a gente for caminhando no esôfago, ela se torna uma camada contínua.
e aí mistura músculo estriado esquelético e liso depois disso, né? Então aqui a muscular ainda está fragmentada da mucosa, porque é um terço muito inicial desse esôfago. Eu vou explicar isso para vocês. Mas na parede tem musculatura estriada esquelética. Tudo bem até aqui? Então aí o foco é olhar a parede, não é desenhar só a glândula, só o epitélio e assim vai, né? Tá, bem tranquilo também. Essa lâmina é uma lâmina nova. Também é uma lâmina que foi recorada várias vezes, porque toda a região de transição é difícil de obter também, né? E aí não é estômago humano, nem esôfago humano, é roedor. E a gente tem exatamente, é um corte longitudinal, não é transversal, exatamente da região da transição entre esôfago e a primeira porção do estômago, que é cárdia, ou acárdia. Tudo bem? E reparem que essa mudança é uma mudança abrupta de tecido epitelial. Ele sai de um estratificado, pavimentoso não queratinizado, para um epitélio simples, cilíndrico, secretor ou lucíparo. E aí a gente vai discutir aquelas glândulas que eu falei, olha, no esquema do Kirschenbaum aparece essa glândula esofágica, uma lâmina própria, e ela recebe o nome de glândula esofágica cárdica. São essas que estão aqui, ó. Que elas eram da submucosa e aparecem aí porque a muscular da mucosa se fragmenta. Então a gente vai voltar a discutir sobre isso. Tudo bem? Tá, o seguinte. A gente tem uma região de estômago, corpo e fundo, que semelhantes morfologicamente. E olha agora, a submucosa, que não tem glândula, empurrando toda a mucosa. A mucosa é tudo isso aqui, ó. Que tem o epitélio, a lâmina própria com glândulas, a gente vai ver depois detalhes, e a muscular da mucosa. Quando a submucosa empurra toda a mucosa, ela forma essa estrutura aqui, que eu chamo no estômago de ruga. Tudo bem? Então a gente vai poder discutir aí essas estruturas, né? Então a submucosa não tem glândula, depois a gente já começa aí com a continuidade da parede, a muscular externa. Tudo músculo liso, né? Tá, vamos seguir. Paramos aqui. Peraí, deixa eu voltar só um pouquinho. Nós vamos parar aqui, porque a primeira aula de digestório vai até estômago. A região do piloro, a gente vai ver na segunda aula que entra intestinos. E a gente tem uma lâmina que é a transição do piloro com o duodeno. Então essa parte do piloro, que é uma parte ainda do estômago, ficou com essa outra aula. Tudo bem? E aí a gente vai falar já nessa o que o piloro tem que as outras regiões do estômago não têm, para a gente ver só na outra aula. Tudo bem até aqui? São essas lâminas, então, que serão apresentadas para vocês na aula da semana que vem, nas aulas da semana que vem. Tá. Vamos começar com a cavidade oral, pensando em apresentar algumas coisas que não têm lâminas histológicas, né? A gente vai falar das lâminas que tem, obviamente, mas tem outras que não tem para vocês olharem. Se a gente pensar na cavidade oral, boca ou bucal, nós temos uma cavidade que tem limites. Então, externamente, essa abertura que a gente chama de boca, a luz aí, é chamada de clima, né? E ela é delimitada pelos lábios. Lembrando que lábio não é só o lábio que a gente acha. O lábio tem 3 partes, ok? E a gente vai estudar ele para falar dessas 3 regiões. Quando a gente pensa nessa cavidade, no teto dela, nós temos aí os palatos. O duro, inicialmente, e o mole, posteriormente. Se a gente colocar a língua e passar a língua nessa região do teto, vocês vão sentir quando é duro e quando é mole. Porque o mole, ele tem uma superfície mais lisa, mais assim, não lisa, mais... Posso falar, o palato duro é mais liso, o outro tem mais áspero, se vocês forem ver, né? Dá pra gente perceber isso aí. E elas são morfologicamente diferentes. Tá. As bochechas seriam a lateral. Nós temos o assoalho, a língua, a superfície ventral da língua fica voltada para ele, né, para esse assoalho, tampando esse assoalho. E nós temos internamente a cavidade oral comunicando com a parte oral. A parte oral da faringe se comunica com essa cavidade. E a gente já viu também que é um epitélio certificado para o idoso não queratinizado aí, quando falamos de faringe, né, de parte oral. Tá. A cavidade oral é uma região que vamos falar assim, um meio de usar um acesso aí com medicação. Tem muitas medicações que são usadas e
que elas são colocadas abaixo da língua, né, embaixo da superfície aí, ventral da língua. Muito vascularizada, tanto que quando a gente falou da outra língua, eu falei, procure na lâmina própria da superfície ventral, porque lá é muito vascularizada, né, muito mais do que a superfície dorsal. Então, só para lembrar isso. Macroscopicamente, vocês devem, não sei se vocês estudaram isso na anatomia, mas tem denominações ali dos dentes e assim por diante, né? Tá, vamos seguir. Dos constituintes da cavidade oral, os que estão sublinhados são os que a gente tem em lâmina, que eu acabei de apresentar para vocês, e que nós vamos estudar mais profundamente, né? Mas só lembrando, tudo isso é basicamente revestido por epitélio certificado pavimentoso não queratinizado, que a gente já tinha falado. E tudo é membrana mucosa, né? Já internamente. Tá. Essas duas regiões, elas são subdivididas macroscopicamente. O que é essa região do vestíbulo? É essa região que eu passo o dedo entre, vamos falar assim, a parte interna do lábio e o osso. Então, se a gente passar o dedo aí, essa região vestibular que eu estou falando aqui, né? Entre os lábios e os dentes. E tem a cavidade oral propriamente dita. Essa área vestibular, anatomia macroscópica, também é revestida pelo mesmo tecido epitelial dessa membrana mucosa. Então, predominantemente, estratificado pavimentoso não queratinizado. Quem é que umidifica essa membrana mucosa? Saliva. Tudo bem? E, predominantemente, quem produz saliva são as glândulas salivares maiores. Eu já apresentei uma menor para vocês, que são as glândulas labiais. Ok? Tá, vamos seguir. Aí existe esse esquema, mostrando que existem 3 tipos de tecido epitelial de revestimento aí. Quando a gente fala em ortoqueratinizado, essa denominação é epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. É o que predomina aí na cavidade oral. Então vamos ver, vem vindo a membrana cutânea, pele, né? Aí a gente chega no lábio. O lábio tem 3 regiões. Fora a membrana cutânea, o que a gente chama de lábio, que é a região intermediária ou zona vermelha, é membrana cutânea, com a eleidina que a gente já falou. E internamente essa área vestibular é ortoqueratinizada. Epitélio certificado pavimentoso não queratinizado. Tá. Onde que eu vou encontrar esse desculpa, o ortoqueratinizado é com queratina, foi errado. O não queratinizado é esse interno. E esse paraqueratinizado, algumas regiões. Por exemplo, superfície dorsal da língua, das papilas linguais. Qual é a diferença de um paraqueratinizado para um ortoqueratinizado? Alguém sabe? Hã? Não. Um queratinizado era queratinizado porque ele tinha camada córnea, vocês lembram disso? Sem núcleo. O paraqueratinizado vai ter parecido uma camada córnea, mas ele vai ter núcleo até o final. Por isso que é paraqueratinizado. Parece uma queratina, mas tem núcleos. Então as células aí não perderam todas as suas organelas nem seu núcleo, né? Tá, então só voltando porque eu errei. Não queratinizado é o que predomina na maior parte da cavidade oral. Paraqueratinizado é esse que tem núcleo até no final. E o ortoqueratinizado é o queratinizado. A história das camadas aí, que é o estrato basal, o estrato espinhoso e o estrato granuloso. Paraqueratinizado? Ele vai chegar só até o granuloso? Não, ele tem o córneo, mas é um córneo com um núcleo. Por isso que eu chamo de paraqueratina. Não é queratina. Ok? Tá, isso aqui é macroscopia, né? O que a gente vai ver? A gente vai ver a língua com a sua superfície dorsal e ventral. A gente vai ver o lábio, que eu já mostrei para vocês. E o corte coronal, que a gente vai estudar os dentes. Tudo bem? Vamos seguir. Tá, já sei que é membrana mucosa, mas eu tenho 2 tipos de mucosa, de membrana mucosa. O que a gente chama de mastigatória e o que a gente chama de revestimento. A mucosa de revestimento é a maior parte delas, que é onde o epitélio é não queratinizado, estratificado, pavimentoso, não queratinizado. E a mastigatória é aquela que vai apresentar o paraqueratinizado. Então, por exemplo, a superfície dorsal da língua é esse tipo de membrana, epitélio de uma membrana mucosa, né? Então, vamos ver aí. A mastigatória é uma mucosa sujeita a atritos. O epitélio ele tende a ser paraqueratinizado, com núcleos até o final.
né? Onde que eu encontro? No palato duro, na gengiva e na mucosa dorsal da língua. É aqui que a gente vai ver os núcleos até o final. E ela é especializada, essa mucosa dorsal, por causa dos calículos gustatórios. Especializada em que sentido? No sentido da gustação. Tudo bem? Tá. Calículo gustatório, ele é uma estrutura em forma arredondada e ele tem 3 tipos de células lá. Uma célula sustentacular, um neurônio e uma célula tronco. Vocês vão ver, que a gente vai apresentar aí. Tá. Esse neurônio, necessariamente, é um neurônio que eu já falei para vocês, que aparece sempre em região sensorial. Ele é interepitelial, esse calículo. Que neurônio é esse? De que tipo? Bipolar. Você tem que saber isso, sempre. Tudo bem? Como na cavidade nasal, no teto, que aquele neurônio bipolar responsável pelo sentido da olfação, ele era o mesmo neurônio, né? Nesse sentido, morfologicamente, né? Tudo bem? Tá. Então a gente vai olhar aí o calículo gustatório e nós vamos procurar essas células, né? A lâmina própria é o conjuntivo propriamente dito, a maioria frouxo, adenso, não modelado, que vocês vão ver, né? Essa mucosa mastigatória e o revestimento é o resto. Regiões sujeitas a menos atritos e o epitélio é estratificado para mucoso não queratinizado. Vários locais. Por que eu coloquei o asterisco no lábio? Porque é a membrana mucosa do lábio, o revestimento interno, né? Ele tem 2 membranas cutâneas e uma mucosa. Internamente o lábio tem esse tipo de mucosa de revestimento. Tudo bem até aqui? Sim. Pois não. Geralmente. Nem todo neurônio bipolar é intraepitelial, mas se ele tiver intraepitelial, ele é bipolar. Vai mudar de lugar para lugar. Essa lâmina própria dessa mucosa de revestimento pode ou não ter glândulas e elas vão mudar. Ok? Agora, essa aqui geralmente não tem glândula, mucosa mastigatória. Vai ter um tipo de papila, 2 tipos de papila. É 2, papilas linguais. As outras regiões não tem glândula. Ok? Aguarda só um pouquinho que a gente vai falar delas depois. Tá, vamos seguir. Primeira grande função, pois não. Essa presença de núcleos do saxofone vai dar mais resistência, cara? Não. Porque era de atrito, né? A célula que não perdeu as suas organelas se especializando, super especializando em escama. Mas não é área de atrito, mas não é uma área de atrito como a pele. Entendeu? Pele grossa, que é mais atrito aqui do que na boca. Né? Nesse sentido, tá? Mas a funcionalidade é a mesma. Proteção. Né? Tá. Função de cavidade oral. Primeira grande função, mastigação. O que é isso? Você ingerir um alimento, misturar esse alimento com a saliva para formar um bolo, né? E aí, constantemente, esse bolo é redirecionado para a face oclusiva dos dentes para ele ser deglutido. E à medida que ele vai sendo aí misturado, que a língua vai levando esse alimento para a face oclusiva, ele vai sendo fragmentado, né? Então é nesse sentido que a gente fala de movimento coordenado dos ossos aí que contém os dentes, maxilar e mandíbula, para triturar esses alimentos e constantemente redirecionar ele para a face oclusiva. No momento em que isso estiver bem fragmentado e com a mistura da saliva, o alimento não é deglutido, né? Essa é a grande função. Aí a gente já pensa, uma pessoa sem língua sobrevive? Sim, sobrevive. Pode nascer sem língua? Sim, eu vou mostrar para vocês. Tem um nome, inclusive, disso, né? Mas aí ela vai ter problemas, por exemplo, na deglutição, sem língua, né? Na fala, porque ela ajuda a articular o som, né? Mas ela sobrevive. Tudo bem? A gente vai discutir isso quando falar de língua propriamente dita, né? Tá. A saliva, por que eu coloquei esse asterisco? É o que lubrifica essa região, por isso que ela é uma membrana mucosa, mas ela não é produzida nessa cavidade. Ela é produzida por glândulas acessórias, cujos ductos das mesmas se abrem aí nessa cavidade oral. As principais são as glândulas salivares maiores, né? E a gente vai ter uma aula que fala sobre ela. Essa saliva umedece e lubrifica a mastigação.
né? Tem produtos mucosos, serosos, dessas glândulas salivares. A gente vai aprender. Né? O que mais? A cavidade oral, ela tem outras funções além da mastigação e da recepção sensitiva que a gente sabe, ou sensorial, que é o sentido da gustação. Ela também tem a ver com fala, com expressão facial e com respiração quando o indivíduo não usa o correto, que é a cavidade nasal, para esse ar entrar. Ah, meu nariz está entupido por aquele momento. Eu vou usar a boca, não tem como. Né? Então, de certa maneira, ela é usada como respiração, mas não é o ideal. Tudo bem até aqui? Tá. Vamos só olhar os lábios. Eu não vou explicar aí detalhadamente, eu vou passar para frente o corte histológico, porque a gente vai ter na aula que eu vou apresentar na semana que vem. Só para mostrar que a gente chama de lábio isso, né? Onde a gente passa aí o batom, mas não é. Lábios tem 3 regiões, né? A membrana cutânea externa, que seria essa região aqui do bigode, vamos falar assim, tudo bem? Depois, a membrana cutânea do que a gente chama de lábio, então seria essa região aqui que eu estou passando a ponteira, que a gente chama de zona intermediária ou zona vermelha. Repare que ela é totalmente diferente dessa. Não tem folículo piloso, obviamente, né? Então, uma pele que não tem folículo piloso, tudo bem? A queratina aí, ela é transparente, ela é eleidina, e se a gente olhar aí para essa epiderme, que é um pouco mais espessa, ela tem uma grande quantidade de papilas conjuntivas, diferente dessa que tem pequena quantidade, né? Muito capilar sanguíneo nessa região que dá a coloração para os lábios, que a gente vai voltar a discutir. E depois, internamente, membrana mucosa, tudo bem? Aqui a gente já começa a ter glândulas aí na lâmina própria, que são as glândulas labiais. E o recheio dele, a gente sabe que é musculatura estriada esquelética. Eu já tinha falado anteriormente, né? Eu vou passar depois as lâminas para frente para vocês verem na próxima aula. Então nós vamos separar na próxima aula 3 regiões. A região externa, que tem folículo piloso, que é essa que eu estou passando a ponteira, tem uma lâmina, um corte histológico dessa região. Depois a zona vermelha ou intermediária, que é essa região, membrana cutânea também. E a interna, membrana mucosa, que vai ter pequenas glândulas labiais, que nessa imagem está sendo mostrada, mas já é membrana mucosa. Então a gente está saindo da região mais externa, passando pela zona intermediária e está entrando na área vestibular, mucosa vestibular, que é uma mucosa de revestimento, não é mastigatória. Tudo bem até aqui? Tá, essas 3 regiões a gente vai desenhar na próxima aula. Então nós temos aqui a imagem saindo de pele, indo para a zona vermelha e depois para a mucosa de revestimento interna. Né? Então nós temos 3 regiões aí. E o músculo que está presente é chamado, acho ainda, de orbicular. É musculatura estriada esquelética também. Né? Tudo bem até aqui? Muito fácil. Uma imagem da zona externa, membrana cutânea, né? A parte da zona intermediária ou vermelha, a gente vai voltar a falar, que a coloração se deve aos vasos sanguíneos aí presentes. E depois a interna, né? Mais interna. Tá, só quero chamar atenção para isso. Essa região não tem glândula, o que a gente chama de lábio, que é a zona intermediária. Como é que a gente umidifica essa membrana cutânea? Como que ela é umedecida? Quando a gente pega a saliva e passa a língua aí, né? Tudo bem? Ou com produtos. Então ela não tem glândula aqui. O umedecimento dessa membrana cutânea, que a outra é glândula sebácea e sudorípara, e não tem nenhuma, é a própria saliva, né? Se a gente não tem um certo umedecimento, está muito seco, enfim, o lábio ele fica rachado, a gente sabe disso, né? Internamente, olha a quantidade de vasos nessa região, por isso que a gente vê a coloração aí dos lábios, que é sangue, né? Ou qualquer outra coisa que não seja ele, no caso de um monóxido de carbono, ele fica alaranjado, no caso de ter uma falta de muito oxigênio, né? Ele fica azulado, cianótico e assim vai, né? A parte mais interna que tem as glândulas salivares. E aí, Camila, você já me perguntou, vamos olhar essa glândula.
Quanto ao ducto, o que a gente acha que ela é? Vamos classificar. É uma glândula que está dentro de um órgão, não é? Pele, mucosa, órgão, operável. Né? Se a gente for pensar, é uma mucosa. Glândula exócrina, simples. Vamos olhar o adenômero. Eu tenho redondo e tenho comprido, que não é redondo. Qualquer coisa que não é igual a isso. Tubo acinar. E quando a gente olha, isso é um ducto. Repare que o ducto é bem diferente aí, ó. Isso é ducto. Tudo bem? Ducto aí que está perto. Quando a gente olha, a gente vê ele bem corado, esses adenômeros, ou ele tem, ou seja, ele tem a cara de um seroso, núcleo arredondado, um citoplasma acidófilo, ou ele tem mais a cara de um mucoso, um citoplasma mais descorado e um núcleo achatado, pavimentoso na parte basal. O que vocês acham? Tem a cara mais de mucoso. Mas ele pode ter uma meia-lua serosa, não pode? Nesse aumento fica difícil da gente olhar se ele tem a meia-lua ou não para ser misto, né? Mas se a gente pode aumentar em algumas regiões, a gente vai ver que tem meia-lua aí, ó. Então, ela é mucosa e mista, em termos de natureza química. Tudo bem? Tá, mas na altura do campeonato, isso é um ducto dela se abrindo lá. Eu vou ficar dando importância para classificar a glândula? Claro que não. A gente está pensando no lábio como estrutura. É a estrutura do lábio que me interessa. Eu nunca vou pedir classificação de glândula. Nesse caso aí. Tudo bem? Tá, vou passar para frente. Esse é o que eu vou apresentar na próxima aula. Tá, vamos lá para os dentes. Ou também não vou apresentar dente na próxima aula, agora em termos de morfologia. Nós temos duas dentições, né? O que a gente chama de dente de leite e o que a gente chama de dente permanente. O que a gente tem que ter em mente? Aqueles germes dentários que a gente viu incluso no osso em formação, eles são, a gente já nasce com os dois germes dentários, tanto dos dentes de leite quanto dos dentes permanentes. Tudo bem? Os dois já estão lá. O de leite aparece primeiro, porque o ligamento periodontal dele aparece primeiro. E depois ele cai e o dente permanente aparece. Sempre o dente vai sofrer erupção por conta do desenvolvimento do ligamento periodontal. Não é por conta do desenvolvimento da raiz. Tudo bem? Claro que ela ajuda, mas não é isso que manda, né? E o ligamento periodontal é um tipo de articulação. Vocês devem ter visto isso na anatomia. E lá, o que tem em grande quantidade? Um tipo de fibra elástica que é exclusiva, e que eu falei que existia na pele, mas lá é muito rico, que é a oxitalânica. Ela que dá mobilidade para essa articulação. O dente pode mudar de posição por conta disso. Por isso que a gente usa aparelho ortodôntico, né? Por conta de ter essas fibras elásticas aí, essa possibilidade. Tudo bem? O osso onde mora o dente é o chamado osso alveolar, né? Tá. Se a gente perder a segunda dentição, acabou, né? A gente tem que fazer um implante dentário, ou ficar banguelo, ou usar uma dentadura. Não existe outra substituição, né? Existem animais onde as dentições, ou o aparecimento dos dentes é contínuo. E esses animais não apresentam ligamento periodontal. Então, continuamente os dentes aparecem e eles vão perdendo sucessivamente esses dentes. Um exemplo é o tubarão, né? Então, isso vai variar de animal para animal. A gente não tem isso, a gente só tem duas dentições. Bem? Tá. Então, vamos falar a respeito desses dentes. Primeiramente, nos seres humanos, a grande função é a mastigação, né? Que a gente já viu que são os dentes e com o movimento do maxilar, da mandíbula, da língua, o alimento ingerido com a saliva, esse bolo, vai sendo continuamente redirecionado para a face oclusiva dos dentes e ele vai sendo fragmentado. Tudo bem? Então ele é basicamente isso, corte e trituração desse alimento. Claro que se ele faltar, a pessoa geralmente não fala corretamente. Se ela não substituir esse dente, às vezes ele faz falta e a fala dele vai ser uma fala alterada, né? Então por isso que a pessoa vai fazer um implante, enfim. E a estética também, né? Não é legal você ficar sempre faltando aí um dente, né? A princípio.
muito antigamente era super legal você colocar um dente de ouro. Mas isso é muito tempo atrás. Então, existia muito roubo em cemitério dos antigos, né? Para roubar exatamente esse ouro dos dentes das pessoas. Hoje em dia não tem mais isso. É difícil você ver uma pessoa com dente de ouro, né? Mas existia isso antigamente, né? Tá, vamos seguir. Os dentes, se a gente pensar em termos de dente, comparar com o tecido ósseo, que é um tecido rígido, o dente é muito mais rígido que esse tecido ósseo. Ele é muito semelhante ao tecido ósseo que vocês já aprenderam, mas ele é mais rígido ainda, né? Então ele é muito duro e ele está aderido ao osso alveolar onde ele mora, pelo ligamento periodontal que eu acabei de falar para vocês. Que, na verdade, é uma articulação e ele é rico em fibra oxicalâmica, né? A nossa sucessão dentária é limitada, e aí vem aquela história. Por que a gente tem menor quantidade de dentes no início, dentes de leite, e depois maior quantidade? Porque a nossa face é pequena. No começo não consegue abrigar os 32 dentes no final, né? Então, os dentes vão aparecendo à medida que a face vai aumentando. Por isso que a gente tem menos dentes de leite e depois mais dentes permanentes, por conta do tamanho da face. Tudo bem? Tá. Existem os dentes incisivos, que servem basicamente para cortar, os caninos para perfurar e os molares para triturar, né? Nós temos os pré-molares e os molares. O terceiro molar é o dente do siso. Todo mundo fala, né? Que hoje em dia só se arranca se ele estiver mais causando problema do que benefício, né? Mas antigamente era muito comum se arrancar dente do siso também. Então, depende da situação de cada indivíduo, né? Tá, vamos seguir. A principal função aí da cavidade oral, como a gente falou, é a mastigação. E quando a gente coloca um alimento na boca, a primeira coisa que a gente pensa, nossa, é bom comer, né? Delícia. É muito bom, é uma das melhores coisas que tem. Tá, mas à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo isso, que eu já falei pra vocês, né? Por quê? Porque com o envelhecimento, gustação e olfação, neurônios intraepiteliais são sujeitos a serem, vamos falar assim, mortos, vão desaparecer, e a pessoa vai se perdendo esse prazer, porque ela vai perdendo a sensação do gosto, do paladar de uma maneira geral, né? Então isso com o tempo vai mudando. Mistura para deglutição, que a gente sabe, o alimento que vai da cavidade oral para o esôfago é um alimento deglutido, e outra função aí da mastigação é facilitar a função do estômago para digerir esse alimento, né? Então, quanto mais você fragmentar esse alimento, mais você está ajudando o seu estômago, né? Por isso que a gente fala, não se deve comer na frente de televisão, assistir um filme, porque você perde a noção dessa mastigação, né? Tá, vamos lá. Se a gente pensar em força exercida numa mordida, os dentes variam, né? Em termos de força para exercer aí a ação desses dentes. O cão tem uma mordida muito mais violenta, né, nesse sentido. Então existe aí uma força que é medida aí, tá, quando a gente morde um determinado alimento, enfim, comparado com outros animais, né? Tá. A mastigação é voluntária, tudo aí musculatura estriada esquelética, que a gente sabe. E aí, para a gente fazer essa mastigação, tem que ter aí o controle, olha lá, de músculos da faringe, parte oral, dos lábios, às vezes a gente está comendo alguma coisa, a gente morde o lábio, morde a língua, né? E das bochechas. Então é tudo nessa cavidade, trabalhando em conjunto, controle nervoso aí, para que a mastigação seja a melhor possível, né? Que é a grande função aí da cavidade oral. O que mais? Várias estruturas, então, estão envolvidas a isso, aqui a anatomia macroscópica, jamais vou ficar perguntando qual é o nervo que controla tal função e assim por diante. Mas existe aí um controle nervoso. Tudo bem? Voluntário, né? Porque é tudo musculatura estriada esquelética. Tá, vamos seguir. Os primeiros dentes, chamados de dentes de leite, descidos ou primários, em número de 20. Eu não sei se vocês já perceberam quando você vai ao dentista, o dentista tem uma planilha igual a essa. Hoje em dia tá muito no computador. Aí ele pinta o dente. Ele fala assim, eu tratei